E esse programa, ele é totalmente dedicado ao senhor Melquisedeque, que carinhosamente chamamos de Rei do Mundo, desta consciência maior, desta seidade, desse espírito que tem como corpo o planeta Terra e que comanda todas as evoluções em nosso planeta, quer aquelas relacionadas ao reino mineral, as mais evoluídas relacionadas ao vegetal, as mais evoluídas ainda relacionadas ao reino animal e as mais evoluídas na integralidade de todos os reinos, que é a evolução hominal. Então, Melquisedeque representa o próprio Rei do Mundo, o espírito que tem como corpo o planeta e que comanda todo o processo evolutivo. E através desse comando é que vêm as inspirações. É através desse comando que surgem as profecias. E nós estamos no momento real, um momento efetivamente crítico no contexto evolutivo. Ou seja, nós estamos aí com muitos fatos, muitos acontecimentos para ocorrer, e eles vão ocorrer dependendo do livre-arbítrio humano e dependendo da carga kármica total da humanidade, de cada povo em si, de cada região do nosso planeta. Mas existem determinadas profecias que vão acontecer, como, por exemplo, sinal dos tempos. Mas para acontecer o sinal dos tempos, mistério se faz, necessário se faz que ocorram outras profecias. A própria profecia de Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, que dizia que nós entraremos numa fase onde vai ter falta de amor, onde nós vamos ter rumores e guerras efetivamente. E nós estamos num processo astral e mental muito negativo. Ou seja, existem mentes conspurcadas, mentes involuídas, mentes maléficas que querem realmente destruir a paz no nosso planeta e criar um clima de confusão geral, um clima de medo, um clima de estresse, um clima de apreensão, um clima de sofrimento que vai atingir todos os habitantes do planeta. E atrás desse clima, então, existem tendências, ideias, projetos de usar armas químicas, podem ser biológicas, provocando pestes e mortandade em alta escala, e também pode ser armas atômicas. Então, existem armamentos desses três tipos, ou seja, químicos, biológicos e também armamento atômico, em poder de pessoas maléficas, em pessoas que querem tirar a paz da nossa evolução e aplicar não a transformação do mal e bem, mas sim fortalecer o mal, confrontando-se diretamente com o bem. Então existem perigos eminentes de ocorrer a qualquer instante, a partir desse mês de outubro até o mês de maio, principalmente até o final do ano, realmente ataques muito fortes, e esses ataques realmente vão criar uma situação kármica muito complicada. Mas, por outro lado, nós estamos em cima de um processo aparentemente nuclear. E se isso acontecer, se realmente houver, pelo livre-arbítrio daqueles seres humanos que têm essa capacidade e esta potencialidade para o uso de armamentos atômicos, fazer uso dos mesmos, aí realmente a gente atinge o ápice daquilo que nós chamamos de inaceitável. E aí vão ocorrer grandes mudanças no contexto evolutivo. Por exemplo, se ocorrer qualquer arma de proliferação de vírus através de armas bacteriológicas, ou então de bactérias, etc., ou se tiver armas químicas, ou se tiver armas principalmente atômicas, automaticamente nós vamos ter, no contexto evolutivo, interferência de outras consciências, que hoje estão à deriva, que hoje estão na espreita, que hoje estão em pleno processo de observação.
mas qualquer acontecimento de significância na face da Terra, quer através de guerra, quer através de atentados terroristas, essas consciências vão se fazer manifestar, e a esta manifestação vai corresponder a profecias milenares do próprio Yeshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, que diz dos sinais do final do tempo. Então aparecerão sinais no céu. E esses sinais no céu nada mais são do que aparições de fenômenos fenômenos ufológicos, que realmente vão assustar muito aqueles que vão estar conectados com a presença deles no nosso planeta. Eles são daqui mesmo, eles são das dimensões badagatinas, eles são das dimensões duatinas e das dimensões agartinas, e com alta tecnologia, alta potencialidade, acompanham os próprios desígnios da humanidade. Então, desde a queda da Atlântida, isto aconteceu em 11.000 anos atrás, 11.500 anos atrás, não é isso? Então, quando teve a queda da Atlântida em 7.654 a.C., nós então tivemos o afastamento de toda essa tecnologia, e toda a tecnologia existente no planeta foi simplesmente destruída. Parte desses resquícios ficaram como Sacsayhuamán, como pirâmides, as pirâmides do Egito e outros monumentos de grande porte no contexto evolutivo mundial. Então, havendo um desequilíbrio das forças do bem, ou principalmente das forças do mal, em relação às forças do bem, havendo uso destas armas, que a gente chama armas de destruição em massa, principalmente armas atômicas, nós teremos a manifestação dos sinais do céu. E através dessa manifestação nós vamos ter que nos posicionarmos, porque seremos pressionados a uma posição frente a esta situação de contexto evolutivo, onde isto não é mais aceitável. E se não aceitarmos, vamos ter as consequências. Aí, como consequências, são cataclismos que podem ser provocados ou liberados a qualquer momento, como, por exemplo, tsunamis, como vulcões, terremotos, como, por exemplo, enchentes e outras coisas como trombas d'água, dilúvios, pestes e outras coisas relacionadas à humanidade. Então, tudo isso está para acontecer, tudo isso está explicitado para acontecer, mas depende única e exclusivamente de você. Depende única e exclusivamente de nós. Depende única e exclusivamente de cada participante desse grande cadinho de experiências que é a humanidade. Mas temos pessoas nesse cadinho das experiências humanas que têm realmente alto poder de influência e que podem piorar as coisas em relação ao que já está ruim. E também podem reduzir sequelas e problemas em relação à situação atual, transformando para karma positivo e fatores positivos. Mas, pelo que a gente lê, pelas tendências, pelos acontecimentos, pelos fatos do dia a dia, só nos resta pensar que o mal tende a predominar até atingir um apogeu, e depois de ser atacado, influência de seu exagero no contexto evolutivo, aí sim o bem vai começar a crescer a passos largos e permitir a entrada do Brasil, da América do Sul, no contexto que a gente chama de Idade de Ouro, onde o bem predomina e o mal vai enfraquecendo gradativamente. E também vamos ter todos os valores relacionados ao que é sagrado. Vamos ter a volta da Arca da Aliança, vamos ter a volta do cajado de Moisés, relacionado ao potencial que a gente chama do Arcano 9, ou da Carta do Tarô 9, que é do Adepto, esse potencial de alta magia e de alta conexão com o espiritual. Vamos ter a volta do Maná dos Céus, vamos ter a volta principalmente do Santo Graal e a volta também do Santo Sangue, do sangue sagrado de todos os avatares que compõem o conteúdo do Graal. E obviamente, se esses valores que nós chamamos superiores vão retornar, os templários também irão retornar. Hoje a maçonaria está light,
Hoje a maçonaria está seguindo o seu papel mais como uma instituição, mais como uma fraternidade de ajuda mútua aos seus membros internos, de acordo com as lojas, mas também dentro de aspectos humanitários, dando sustentação através de movimentos humanitários, através de pagamentos e sustentação para diminuir o mal da humanidade. Mas, acontecendo isto que eu falei, mudando a situação atual, também os templários terão que surgir para proteger os valores sagrados, os valores excelsos que acompanham a Merkabah, ou o Arcano 7, o carro que a gente chama o carro da evolução. E aí os templários, então, que é uma ordem muito antiga, uma ordem militar religiosa, que sempre teve como finalidade de proteger os valores crísticos, os valores superiores, os valores cristãos, principalmente o Santo Sepulcro, onde iniciou esta ordem dos templários, porque o Santo Sepulcro representava a casa de Deus, o templo de Deus. Então, como eles eram templários, eles começaram, o primeiro templo a proteger foi o Santo Sepulcro, de onde Yoshua Ben Pandira saiu através da movimentação da pedra que era a porta e que tampava o seu conteúdo. Então, realmente, depois do sacrifício do Calvário, Jesus foi colocado no Santo Sepulcro e aí nasce a ordem dos templários, tipicamente essênica, guardando os despojos e os valores crísticos como o seu próprio corpo, que na realidade ele não estava morto, como nós sempre falamos em nossa programação. Ele estava praticamente morto, mas ele foi ressuscitado e depois foi para a Índia, onde viveu mais de 100 anos. Bom, esta ordem dos templários, ela foi fundada em Jerusalém, exotericamente ou de uma maneira aberta, externa, em 1128, muitos anos depois dos templários cristãos iniciais. Mas aí eu já falo de uma ordem templária oficial, de uma ordem militar religiosa que surgiu muito depois, praticamente 1100 anos depois, da ordem que a gente chama Ordem Oculta dos Templários, que era constituída por cristãos para proteger os valores crísticos, tanto a Arca da Aliança como o Santo Graal e o conteúdo dentro da própria Arca da Aliança. Mas em 1128 houve a ordem oficial, a ordem externa, que foi criada por Hugo de Paynes, que foi o primeiro grão-mestre desta ordem, não é? E, através da bula de São Bernardo, de 15 de junho de 1163, os templários receberam regras severas e também uma disciplina muito forte. Então, eles tinham toda uma influência religiosa e esta influência religiosa foi impressa através de São Bernardo. Então, era uma ordem rígida, uma ordem constituída só de homens e uma ordem muito forte. Mas ela foi terrivelmente extinta algum tempo depois pelo Papa Clemente V, que de Clemente não tinha nada, e também pelo rei Filipe IV Belo, que de Belo também não tinha nada. Então esta ordem foi fundada em 1128, essa ordem externa dos templários, e foi extinta em 1307. E os templários não eram, em absoluto, modelo de santidade. Eles pertenciam a uma nobreza, não é isso? Que nós chamamos nobreza dos espadachins. Então eles eram expertos no uso da espada. E as cicatrizes que eles portavam no seu peito e no seu rosto eram as marcas de sua coragem. E essas mesmas cicatrizes, associadas ao poder de luta e à força física deles, palpitavam então os corações femininos, os corações das donzelas da época, não é? Porque representavam marcas de uma vitória contra os inimigos da igreja, contra os inimigos da evolução, segundo os contextos da época. Os templários eram, portanto, riquíssimos. Eles eram mercenários, ganhando 10% de todos os despojos de guerra através de suas conquistas e usando aquela cruz vermelha impressa no seu peito. E esta postura que os templários tinham, exatamente de sua riqueza, de sua imponência, tudo isso serviu para a sua própria destruição pela cobiça de um rei falido, sem dinheiro,
de olho nos seus bens, que foi Filipe IV o Belo, e também da própria igreja, sem dinheiro, através de Clemente V, né? Mas, no início, os templários, eles eram apenas lutadores, eram pobres, eram os chamados cavaleiros de Cristo, eles eram os defensores da fé, eles eram aqueles que sustentavam, que protegiam os cristãos nas reuniões fechadas, nas reuniões ocultas, isso logo após o sacrifício do Calvário. E eles se instalaram num monte chamado Monte Moriá. Monte Moriá. Moriá significa Maria, porque eles eram relacionados a Maria como a própria mãe de Jesus. Nesse planalto do Monte Moriá, o grande maçom da ordem de Irão, né, que era rei de Tiro, né, na época na Fenícia. Então Irão era o rei de Tiro, na Fenícia. E ele tinha um arquiteto que se chamava Irã Abif. E esse arquiteto Irã Abif, cedido por Irão, o rei da Fenícia, esse arquiteto construiu o Templo de Salomão, que era um templo tipicamente templário também, e que foi destruído pelos caldeus há mais de 2.590 anos atrás. E depois foi reconstruído por Zorobabel há cerca de 2.500 e poucos anos atrás, e finalmente ele foi arrasado totalmente, destruído totalmente com a rebelião dos judeus, que provocou a diáspora judia. Diáspora é o espalhamento, né, dos judeus pelo mundo. Isso aconteceu através de Tito no ano de 70 depois de Cristo. E os templários, então, eles tinham, eu falo dos templários primordiais, eles tinham que dar uma proteção ao Santo Sepulcro, mas eles tinham também uma outra missão oculta, a missão de proteger os valores que depois culminaram como os valores de Salomão. São os valores da Arca da Aliança. Os mesmos valores de Salomão eram os mesmos valores do seu pai, que era Davi. E os templários defendiam, portanto, a região com lutas sangrentas contra os mouros e os árabes. E conseguiram entrar nos labirintos das ruínas do Templo de Salomão. Ou seja, o Templo de Salomão, ele tem uma parte oculta, uma parte subterrânea, e lá estavam guardados os grandes segredos de Salomão. E os grandes segredos maçônicos maiores também. E eles entravam no labirinto em busca da palavra perdida, em busca da palavra do grande passe que levaria ao encontro com a verdade, em busca da própria Arca da Aliança, em busca do seu conteúdo, do Santo Graal, o cálice da Santa Ceia, e o cálice que é o grau maior, receptáculo de todos os sangues de todos os avatares. E esta posição férrea que os templários tinham fizeram com que eles se tornassem heróis cristãos. Mas, ao voltarem ao Ocidente, eles receberam honrarias, ganharam terras e ganharam castelos também. Eles eram muito respeitados, tanto no Oriente como no Ocidente. Mas foi no Ocidente que eles se fixaram devido às casas, castelos e dinheiro e valores que recebiam. Mas, ao lado da igreja, toda repleta de dogmas, os templários começaram a ter atividades independentes da igreja. Começaram a ter cultos próprios, atividades próprias, e aí começou a sua grande perseguição. Então, aí os perseguidores diziam que os templários praticavam magia, alquimia e outras coisas, o que era verdade. Eles praticavam a magia da teosofia, a alquimia, e ele estudava as tradições das idades. Isso era contrário ao momento cristão da época.